Graça e paz, queridos, mais um dia feliz Amém. Na presença do Senhor. Hoje há uma atmosfera especial aqui neste lugar. Há uma atmosfera muito especial, há uma unção, você precisa sentir. Há uma unção neste lugar. E eu sei que você está conosco, muito obrigado porque você está conosco, nos ajudando e sentindo a presença do Senhor através dessas canções. E através da palavra que nós vamos ministrar nessa manhã. Obrigado, Vinícius Azê, que está conosco aqui, direto de Corumbá, Campo Grande. E não sei que horas você vai ver, não sei que horas que você vai assistir, mas eu queria te louvar, te agradecer, te honrar e te agradecer porque você está conosco. Não sei quando que você verá, assistirá, e eu queria te pedir uma gentileza. Manda para uma pessoa, por favor. Manda para uma pessoa para ouvir essa palavra. Amém. O tema desse mês de agosto que Deus está falando no nosso coração é sobre maturidade. Algo que está ardendo no meu coração de falar, de compartilhar com vocês. E é algo que Deus tem falado comigo, principalmente. Sobre a minha vida, sobre o meu respeito, sobre o meu comportamento diante das situações. E por isso eu resolvi compartilhar com vocês. E essa é a vontade de Deus, o nosso Pai, para que nós possamos crescer. Domingo passado eu falei três estágios do nosso crescimento espiritual, que é o filhinhos, jovens e pais. E o desejo de Deus é que nós sejamos pais. Pais é aquele que tem outra pessoa que você possa cuidar. A maturidade não é uma idade cronológica, mas um estágio de crescimento espiritual. E Deus quer que nós sejamos pais, tenhamos maturidade para quê? Para que possamos cuidar de outra pessoa, Nós vamos compartilhar algum trecho da palavra de Deus aqui. A pessoa madura, a pessoa responsável, ou o pai, ela chega num ponto de passar por tantas situações que ela não murmura, ela não se vitimiza, e ela tem autorresponsabilidade, chama para si a responsabilidade. Não responsabiliza o outro, não responsabiliza o pai, a mãe, mas assume a responsabilidade para si e caminha em direção ao crescimento, à melhora. Eu vou ler o contexto. Sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus por estar certo de que nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, entrarão no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedeceram. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Vamos chegar lá. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos efeitos inúteis do mal e da escuridão. Antes mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre ela. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Aqui começa a nossa palavra, queria que você prestasse atenção. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa é a palavra que
eu escolhi para nós meditarmos juntos, para nós termos um estágio de maturidade. Paulo vai falar para a gente não se embriague com vinho, não se embriague com vinho, porque nele há descontrole, porque nesse embriagar com vinho há descontrole, no embriagar há contendas, há brigas, mas encheios do Espírito. Né? Essa é a vontade de Paulo para que nós cresçamos, chegamos nesse estágio. A advertência de Paulo, ou a preocupação de Paulo com a igreja era essa. Versículo 15 fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Tem uma outra versão que diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Olha a preocupação de Paulo, e parece que cabe até hoje, tenho certeza que cabe até hoje. Não importa se você é da igreja, se você não é da igreja, se você está na igreja, se você não está na igreja. Esse é um recado de Paulo, uma preocupação de Paulo serve para nós ainda nos dias de hoje e agora, dá para nós melhorarmos hoje, sabe? Nessas são as pessoas que não têm conhecimento. Paulo fala assim: não sejam nécios, sem conhecimento, sem discernimento, estúpido, ignorante, incompetente, incapaz, inepto, chucro, ogro, bronco. Traduzir agora essa para ogro e bronco, né? Paulo tinha essa preocupação, sabe? Não adianta você ter esse corpo de homem e a mentalidade de estúpido, de bronco. Ele quer que Paulo está falando assim: ó, sejam sábios, mas como sábios, não, portanto, vede prudentemente como andais. Como que você deve andar? Não como necios, mas como sábios. E essa é a grande sacada de Deus, a sabedoria. E eu vou te confessar, para nós termos um pouquinho de sabedoria leva bastante tempo, leva anos. Depois que a gente é ofendido, machucado, traído, jogado para fora, destratado, é que a gente vai aprendendo. E a gente não quer fazer com o outro. Aí nós vamos tendo um pouco de sabedoria. Quando você perde tudo, quando tudo que você tem escapou, foi embora, parece incongruente ou paradoxal, mas é nesses momentos que a gente aprende. Nossos pais falam: filho, não faz isso, a gente vai lá e faz. E quando a gente bate a cara, quebra a cara, a gente vai ficando mais sábio. Opa, não vou fazer mais isso. Sábios são as pessoas que têm conhecimento, são sensatos, são equilibrados, são especialistas em alguma coisa, são ensináveis, são ensinados, são instruídos. Esse é o estágio que Paulo quer que você chegue, que eu chegue. Saia do estágio de nécio, de criança, de filhinhos, para o estágio de pais. Os nécios, ele não tem nenhuma preocupação em aproveitar o tempo com coisas úteis. Que pau no estômago essa, né? Nós muitas vezes passamos desperdiçando o tempo com coisas fúteis, Nós não conseguimos ter um tempo de louvor, um tempo de adoração, um tempo de palavra, um tempo de meditação. Os sábios aproveitam bem o tempo. É verdade. Os sábios sabem organizar os tempos dele. Os tolos não. Deixa a vida me levar. Porque esses dias são maus. O que é remir o tempo? Né? Marildo, o que é remir o tempo? É resgatar esse tempo que você está gastando à toa e usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes. O que é importante para você? Sua casa, sua família, seu trabalho, Deus, Jesus. Aproveitar o tempo, meus queridos. Essa pandemia nos ensinou. Muita gente aprendeu e muita gente ainda não estão vivendo como mestre. Essa pandemia veio assim. Sabe o que é aproveitar com a família? Estudar, trabalhar, se ocupar com as coisas que vão te levar a um lugar melhor emocionalmente. Nós entregamos o nosso coração nós ficamos nu, vulnerável na presença de um amigo, de uma pessoa, e essa pessoa que vai falar assim: tchau, fui, deixei você, e nós ficamos lá remoendo. Deixamos a nossa família, nosso lugar para uma aventura, e essa aventura pode nos custar caro. Vou viver hoje, o que a gente escuta hoje? Está na moda mesmo isso. Vou viver hoje como se fosse o último dia, só que usa isso irresponsavelmente, inconsequentemente. E acontece uma tragédia, que nem eu já disse aqui. A família fica sofrendo. Filha, não namora com esse cara. Filho, não namora com essa menina. Ela não é legal. Eu estou sentindo, eu vou pagar um preço, né? Aí a gente vê tanto feminicídio.
Meu Deus, nunca vi tanto. A família sofre pela ausência, né? A saudade. Vai passar 30, 50, 60 anos. E essa dor vai continuar lá no cantinho do coração. O que mais nós ouvimos hoje? O que você mais ouve? Que tempo desafiador. Nunca vi isso. Nunca passei por isso. Os dias de hoje são maus. Tem tantos anos, eu nunca vivi isso. É verdade. Eu também. A gente vê isso direto, ouve direto das pessoas falando isso. Por isso, meus amigos, não sejais insensatos. Por isso, meus amigos, não sejais insensatos. Aproveite o tempo com qualidade. Aproveite ao máximo todas as oportunidades que surgirem para te ajudar, não para te afastar de Deus, do Senhor. Eu fico pensando, de verdade, tem dia que eu fico também meio down, vou lá, coloco um louvor, passo 2, 3 horas adorando o Senhor, porque é o único jeito de ressignificar uma história, um jeito, um coração machucado, dolorido, a dor da perda, a dor da traição, a dor da separação. Não tem dinheiro no mundo que pague. Sabe, a esposa falava assim, eu te admiro tanto, mas eu não quero mais. O que eu fiz? Não, o problema não é com você, é comigo. Você fica sem explicação. Se alguém te desse um remédio de R$1 milhão, você estaria para tirar aquela dor que consome. Mas não tem um remédio de 1 milhão para você tirar essa dor. É Deus, é Jesus que faz isso, que supre. Aquela dor que começa aqui no estômago, vai parar não sei aonde. E se você não ajoelhar, não entregar, não falar com Deus, Deus, eu não sou nada, eu não consigo. É contigo. Eu não consigo, de mim eu não consigo. Não consegue mesmo, ninguém consegue. Não adianta fingir. Sabe? Uma máscara que a gente coloca para ninguém notar que a gente está rasgado por dentro. Essa é a preocupação de Paulo. Versículo 17, Efésios 5,17 diz, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não seja insensato. Não haja de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. O insensato, ele não usa, é aquela pessoa que não usa do bom senso. É uma pessoa que é sem juízo, doido, delirante. E a ideia de Paulo é passar para nós, quer passar isso para nós, que sejamos ao contrário disso. E o que é o contrário disso? Que devemos ser sábios. E com isso procurar saber a vontade do Senhor, e que isso é ser sábio. E a vontade do Senhor, você sabe, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. É um discurso, se eu falar isso e não viver, é um discurso. É que eu experimentei isso aqui, ó. Não é um discurso para mim. Eu sei o que você pode estar passando. A intensidade eu não consigo saber, mas eu sei. Hoje passou, já não faço mais discursos. Eu, marido, não faço mais discursos. Nessa versão, Paulo fala assim, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Sabe o que é esse mais? É algo ao contrário. É uma colocação ao contrário. É uma ideia ao contrário. Ao invés de ser insensato, passe a entender, busque entender a vontade do Senhor para a sua vida. Vamos lá para o versículo 18. Eu falei que estamos falando sobre Efésios capítulo 5, num contexto que eu li aqui. E peguei 4 versículos para nós meditarmos juntos sobre crescimento, sobre um estágio de maturidade, um estágio de sair, de ser nécio para ser sábio. Aí que chega na onde eu pensei em meditar com vocês. O versículo que ardeu no meu coração, falou com o marido de uma forma especial. Efésios capítulo 5, versículo 18. Você conhece, você sabe, 300 mil mensagens já foram ditas sobre isso. Eu assisti um monte. Mas tudo na vida ela começa a fazer um sentido para você. E hoje faz total sentido para mim. Ele diz assim, Paulo diz assim para a igreja de Éfeso: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Essa é uma outra versão. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Essa é a preocupação de Paulo, porque quando nós estamos reunidos, as pessoas gostam de se embriagar, precisam. E Paulo está dando um alerta, naquele tempo, com certeza seria assim. Mas enchei-vos. Quando ele fala assim, e não vos embriagueis com vinho, há uma palavra e. É uma palavra que faz conexão entre duas ideias. E faz uma conexão entre duas ideias, que ele está falando ali no versículo 17.
Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos. Mas, como eu já disse aqui, é uma palavra que traz uma ideia ao contrário. Uma vez meu pastor me chamou e falou: marido, você é isso. Me elogiou 14 elogios, qualidades minhas. Mas o seu temperamento, você é estressado. Eu quase chorei. Sabe por quê? Que todas as minhas qualidades que ele pontuou, e eram umas 14, morreu quando ele me falou que eu era estressado e era temperamental. Então, querido, dá uma ideia. Você que é maduro, você que já chegou nesse estágio de maturidade, nunca faça isso. Talvez se ele me dissesse: marido, você é temperamental, você é estressado. Mas sabe o que eu admiro em você? Você é isso, você é aquilo. Eu nem ia me lembrar. Aí depois ele podia colocar a mão nas minhas costas: ó, mas cuida, hein? Cuida do seu estresse. Eu não guardaria isso no meu coração. Mas foi bom, porque eu nunca mais fiz isso com ninguém. Se eu já tivesse feito, que eu não me lembro, eu nunca mais farei com ninguém isso. Eu vou olhar as qualidades, sabe? Paulo está nos dizendo que não devemos nos embriagar com vinho, porque isso nos tira do bom senso, da lucidez. A gente sai do controle. Eu conheço bastante pessoas que eu já bebi, já me embriaguei. Só que em mim fazia o contrário, e isso era ruim também. Eu queria dormir. Eu já dormi sentado numa privada, já dormi sentado numa praça, porque quando eu me embriagava eu dormia, dava um sono. E tem pessoas que ficam alegres, sonhadores, outros ficam meio, sei lá como dizer isso, ciumentos. Outros ficam tarados, não queria dizer isso, mas eu sei. Outros falam mais, outros ficam calados. Mas você sai do seu controle, é isso que Paulo está falando. Você sai, já não é mais você que está falando. É algo que tirou você do controle. Por isso que Paulo está dando essa comparação. Não se embriague com vinho, porque você vai chegar nessa situação. Mas enche do Espírito. Sabe o que ele está dizendo com isso? Enche do Espírito, perca o controle. Continue descontrolado, mas no Espírito. E é tão bom perder o controle no Espírito. Porque se depender do Espírito, lá em João fala assim que Deus não nos deu o Espírito por medida, mas Ele derramou o Espírito dentro de nós. E se depender do Espírito, há um jorrar do Espírito. Há uma intensidade do Espírito para mim, para você, para fazer a vontade dEle. Não depende mais de mim. Se você encher, se você buscar aqui, depende de mim buscar, né? Encher, depende de mim. Eu que tenho que ter uma ação de lá encher. Ele está dizendo isso. Ele não diz: eu vou encher você do Espírito. Ele diz para mim: enchei-vos. Marido, vai lá e se enche do Espírito. É uma decisão sua, e você que tem que ter uma ação, imagina uma jarra, você que tem que fazer isso. Como que eu faço isso? Olha o momento bom para encher do Espírito. Nós enchemos, nós somos cheios do Espírito Santo aqui, cheios, porque há uma atmosfera nesse lugar, há uma presença do Espírito Santo. Aqui não é nada feito frio, para a câmera, gelado, não. Há sangue, há coração, a mente funcionando aqui para o Senhor. Como que você enche do Espírito? Cola em alguém, vai para alguém, fica com alguém que você sabe que busca o Espírito para fazer a vontade dele, para fazer o que deve ser feito dentro da vontade de Deus. E qual é a receita para perdermos o controle, né? Para transbordar, para irmos a um outro patamar. Está na moda essa palavra. Tem uma relação muito interessante que Paulo fala aqui no versículo 19 e 20. Efésios capítulo 5. Como que eu faço isso, marido? Como é que eu faço isso? Eu estou tão frio, eu estou tão gelado, eu não consigo. Se depender de nós, é muito difícil mesmo, é desafiador. Mas você tem que ir em direção, tem que ir lá fazer uma ação, vai depender de você fazer. Não é fácil, ainda mais quando nós somos machucados, preteridos, largados de lado. Paulo dá uma relação aqui, ó. Efésios capítulo 5, versículo 19 e 20 diz, sabe o que ele fala? E é esse o motivo de nós fazermos essa igreja aqui, Igreja Neste. Essa é a minha essência, da Neuzinha, do Paulo, da Zé, do Vinícius, que presenciou muitas vezes. Sabe o que é? Nós nos reunimos na nossa casa, e a nossa casa era o lugar do louvor, da adoração, dos salmos, da palavra. Aleluia! E era gostoso. 3, 4 horas ali adorando o Senhor. E Paulo fala isso, falando, quando vocês se reuniram, falando entre vocês em salmos e hinos
e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Sozinho é difícil, mas é possível. Mete um fone de ouvido aí, sapateia, ora, busca o Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Essa é a relação, essa é a listinha que Paulo dá para você, para mim, para você chegar nesse estágio de encher do Espírito Santo, de encheiros do Espírito. Como que eu faço? O Espírito Santo não vai estar em lugar que você não queira. Ele não vai estar em algum lugar que não é agrado dele, né? E você sabe bem disso. Falando entre vós, salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. Sabe, uma das coisas que eu aprendi, eu sempre digo isso, uma vez numa vigília Deus falou comigo, muitos anos depois, muitos anos. Lá na minha casa, quando eu era criança, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, não tinha fogão a gás. Tão básico hoje, tão simples hoje. Qualquer casa que você faz, mais básica, simplesinha, primeira coisa, luz elétrica. E muitos anos depois, tipo 40 anos, o interruptor acende a luz, a gente nem se dá conta. Eu moro numa casa gostosa, eu amo morar aqui. E eu todo dia, Pai, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pelos meus irmãos, muito obrigado pelo meu filho, muito obrigado pelo meu neto, muito obrigado pelos cunhados. Todos os dias, todos os dias. Obrigado, Pai, pelo milagre da comida. Obrigado, Pai, pelo lanche da tarde. Obrigado que eu consigo comer 3 vezes ao dia. Tem gente que não tem. É aí, nesse momento, que você se enche do Espírito. Quando você consegue, como Paulo fala isso, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade. E finalizando, que para mim é primordial. Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Na vida secular, na vida e fora, é bem diferente do reino de Deus. O reino de Deus põe essas coisas de cabeça para baixo. O reino de Deus é o contrário. Lá fora você tem que ser melhor do que o outro. Seu pai te ensina assim, sua mãe... Não, se fulano tirou 9, você tira 9,5. Eu fiz isso. Quando meu filho tirou 9,5, eu falei, não fez mais do que obrigação. Vou tirar 10. Você podia te dar um 10, né? Quando ele tirou um 10, eu falei, não fez mais do que obrigação. Porque é essa cobrança que a gente é feita de fora. Eu já tenho tantos filhos, meu filho é médico, meu filho... Porque é isso que a sociedade coloca na nossa cabeça. Nós temos que ser melhor. E Paulo fala para Efésios, sujeitai-vos uns aos outros. O que é isso? Está debaixo. Se você quer ser bom, esteja abaixo, embaixo ou debaixo. Isso quer dizer também que nós devemos sempre estar em comunhão. Sempre devemos estar juntos. Submeter-se ao outro, obedecer, depender. É uma orientação bíblica tão ao contrário, né, da que a gente é acostumado a ouvir e ensinar. E a gente passa isso porque a gente foi doutrinado assim. Tem gente que se sente ofendida e pensa que o princípio bíblico está equivocado, né? Não, comigo é assim não. Mas logo ele nem tem estudo. Por que eu fiz doutorado? Por que eu tenho faculdade? Por que eu tenho mestrado? Por que eu tenho doutorado? Aí vem um Zé Mané, que nem estudou, só fez o ginásio. Na verdade, sem querer a gente fala isso. Eu vejo hoje que a sociedade, ela tornou, fico analisando, né? A sociedade, ela tornou insubmissa às coisas de Deus. A sociedade, as pessoas, falam tanto que quase nos levam a crer que Deus não existe. Porque elas são tão insubmissas às autoridades, a Deus. E essa é a palavra que eu queria deixar com você para o crescimento. Não se embriague com vinho, onde há descontrole, onde há contenda, mas enche do Espírito. Não seja como necio, mas seja como sábio. Você já ouviu isso, com certeza. Deixa eu te dizer algo que eu escrevi aqui. Uma ilustração rapidinho, uma ilustração não, acho que é um desabafo. Eu conheço bastante pessoas, nós lideramos e liderávamos pessoas, e elas falavam, e nem tentavam experimentar isso. Não ouviam, não viviam o que falavam. Elas não viviam o que falavam. Isso me fez pensar o seguinte: se eu não viver esse momento aqui, essa live, esse culto online,
Se eu não viver intensamente, hoje acaba, mas amanhã eu já estou vivendo de novo. Se eu não viver intensamente isso aqui, esse culto online, provavelmente vai chegar o dia que eu vou dar uma desculpa e vou embora. Porque eu só digo, eu só falo, eu só tenho discurso e não vivo, e não vivo, e não vivo intensamente. Não é viver, vai que chega na quarta, vai dar certo, né? Que não, é viver intensamente. Porque vai chegar um dia, se você não fazer isso no seu trabalho, na sua casa, na sua família, vai chegar um dia que você fala, vou desistir, tchau, não é pra mim. Por quê? Porque só falava e não vivia. Se você me perguntar, Marildo, mas isso é muito difícil pra mim, é pra mim também. É muito difícil pra mim. Eu te digo, é verdade, é muito difícil, é muito desafiador pra mim também. Mas Paulo está nos dando uma boa receita. Receita em Deus. Em Jesus é bem possível, pois ele, Jesus, conquistou isso para mim e para você na cruz do Calvário. Aleluia. Ele sabia que seria muito difícil, quase que impossível para você e para mim. E conquistou isso na cruz do Calvário. Então, com isso, queridos, nós devemos sair dos discursos vazios e irmos à prática. Chega de apontar, faz, começa a fazer. Aquela história do beija-flor que quer apagar um incêndio, começa a fazer. Faça algo em benefício da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu ministério, do seu trabalho. Faça algo, saia. Não haja mais como necios, mas como sábios. Muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado porque essa é a vontade de Deus para mim, para você, que a gente cresça, que cria músculo, resistência emocional para enfrentar os dias, porque eles são nossos. Tá legal? Muito obrigado. Deus abençoe, Deus entra com providência na sua casa, Deus entra com saúde, alegria, paz, provisão financeira, todo aquele sentimento de dor, de rejeição, de separação, sabe, de estar sozinhos, de não ter ninguém, estar sozinho em meio à multidão. Deus tira nessa manhã da sua vida em nome de Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria te convidar a compartilhar essa palavra, dizer que essa palavra ela fica gravada no Facebook, ela fica gravada no Instagram, essa live está ali gravada. Eu pego esses louvores, essa palavra, edito e coloco no nosso canal no YouTube, Igreja Leste. Tá legal? Quarta-feira nós fazemos uma live, 19 horas e 45 minutos, horário do Mato Grosso do Sul. E todos os domingos, em nome de Jesus, vamos enfrentar essa resistência com saúde, com alegria, com paz e continuarmos fazendo até quando o Senhor permitir fazer. Amém. Tá legal? Beijo, fique com Deus e até lá. Amém.